Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro de Jó, capítulo 19, verso 21, que diz: Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Compadecei-vos de mim, amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Então nós vemos aqui que Jó, no seu sofrimento, nós vemos que Jó, depois que perdeu os bens, depois que perdeu os filhos, depois que perdeu a saúde física, depois que a mulher disse: amaldiçoa este teu Deus e morre, agora vieram seus amigos para o consolar. Mas nós vemos que eles vieram consolar a Jó com palavras destruidoras, não com palavras edificadoras, nem consoladoras. De sorte que aqui Jó disse que ele já 10 vezes eles tinham insultado a Jó com as suas palavras. E Jó disse: se eu pequei, o meu pecado está entre mim e Deus. Na verdade, se fosse eu que fosse controlar vocês, eu jamais iria dizer as palavras destrutivas que vocês disseram comigo. Mesmo se eu tivesse pecado contra Deus, vocês deveriam era me consolar, me confortar, não é? E não vocês vir me acusar. Então nós vemos aqui que depois de passar por tudo isso, ainda havia pessoas, amigos, né? Que amigos, né? E amigos, né? Aqueles que dizem que são os amigos, mas que vêm nos consolar, mas que as palavras são palavras destruidoras. Já aconteceu isso com você, de pessoas virem trazer uma palavra para lhe consolar, e quando ele sair, deixar você mais ferido, mais magoado, né? O doente mais doente, as pessoas que estão em dúvida com mais dúvida ainda, né? Por isso ele diz: compadecei-vos de mim, amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus foi que me tocou. Então Jó tinha certeza que era a mão de Deus que estava tocando ele. Não era por causa do seu pecado, não era por causa que ele tivesse desobedecido a Deus, estivesse sofrendo as consequências. Eu sempre digo, amados irmãos, os amigos de Jó, tudo que eles falaram, humanamente falando, está certo, mas espiritualmente falando, eles não entendiam que o que Jó estava passando era por permissão de Deus. O próprio Deus deu testemunho de Jó, que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó estava passando por uma provação da parte de Deus. E a partir daí nós devemos ter cuidado para a gente não chegar com aplicações humanas, com conceito humano, aplicando numa causa espiritual das pessoas. Muitas vezes a gente vê uma pessoa passando por uma luta, por um problema, por um fracasso espiritual, a gente só vai mostrar a fraqueza das pessoas. A gente, em vez de trazer palavras consoladoras para as pessoas, confortadoras, para levantar a moral da pessoa, a gente traz palavras para derrubar, para matar as pessoas com as palavras que a gente traz. E nós vemos lá no capítulo 42, lá no capítulo 50, quando Deus chega para falar com Jó, Deus diz àqueles amigos de Jó que eles não falaram de Deus aquilo que era justo como Jó. Por isso eles pecaram, erraram, eles tiveram que pedir perdão. Jó teve que oferecer sacrifício por eles, para que Deus não considerasse eles conforme a sua loucura. Então tenhamos cuidado, irmão. Levemos uma palavra consoladora. Quando vemos alguém doente, quando vemos alguém passando por uma provação, por um fracasso na vida, não chegue acusando, colocando mais peso, mais sobrecarga sobre ele, mas console, conforte as pessoas, se compadeça da pessoa, tenha complacência, misericórdia, seja misericordioso, né? Jó clama: compadecei-vos de mim, amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão do Deus me tocou. Então, se você está sendo tocado pela mão de Deus, está sendo pela aprovação, está sendo provado pelo Senhor, não escute o que as pessoas dizem. Peça misericórdia a Deus, peça misericórdia também a essas pessoas, que no tempo certo Deus vai lhe abençoar e Deus vai dar a essas pessoas recompensa conforme as suas palavras. Compadecei-vos de mim, amigo, compadecei-vos de mim, porque a mão do Senhor
me tocou. Que o Senhor nos abençoe.